Meu nome é Socorro Andrade, como o Paulo falou, eu sou da comunicação do SEAD, né? Coordenadora de comunicação do SEAD. E o SEAD foi o idealizador, não foi uma pessoa, né? Foram vários acontecimentos que a gente teve para chegar nesse evento hoje, que era um evento que a gente tinha pensado fazer de uma forma e terminou virando um evento híbrido, por conta da necessidade que a gente percebeu de algumas demandas que dentro do centro, que não é exclusiva só do Centro de Educação Aberta à Distância, mas é da área de comunicação. E o centro, a gente percebeu que depois da pandemia, eu trabalho no centro bem antes da pandemia, mudou, porque o Centro de Educação Aberta à Distância, ele funcionava de uma forma antes, durante a pandemia ele não fechou, tipo, diferente de algumas escolas, de algumas universidades, até mesmo da UFP, que teve que parar e reformular a forma de como que atingir o seu aluno, o SEAD não parou. Nós continuamos produzindo, nós continuamos dando aula, nós continuamos atendendo o nosso aluno, e a gente usou ferramentas que estavam disponíveis e algumas ferramentas que estavam dentro do centro, mas não eram utilizadas com muita eficiência. Tais elas como os canais do YouTube, o Instagram, o site, a própria plataforma do Cigal, o CIPAC, que a gente usava, mas moderadamente a gente usou com mais eficiência, com mais prontidão. Nós mesmos, profissionais que usávamos a plataforma, a gente usava em alguns momentos. Hoje a gente usa para quase tudo. Dentro da universidade, a gente praticamente faz tudo usando essa plataforma, que é uma plataforma que o aluno tem acesso via SIGA, mas que o funcionário, o colaborador tem acesso via CIPAC. Então, tudo que a gente resolve, ou tenta resolver de maneira institucional dentro da plataforma do CIPAC, né? E aí, eu quero começar falando um pouco do SEAD, né, de como que funciona. A minha parte, eu fiquei com esses protocolos técnicos e estratégia de comunicação, e esses protocolos é exatamente isso que eu estou falando. Para a gente mandar um memorando para alguém, a gente usa a plataforma do CIPAC, é um memorando eletrônico. Então, isso tem que ser organizado, não é simplesmente mandar de qualquer jeito, isso tem que ser feito com datas, informações pertinentes para que chegue no lugar correto. Outro, todos os setores da UFP têm uma parte dentro dessa página. Os alunos também têm acesso ao SIGA, onde ele pode acompanhar desde a inscrição dele de um vestibular a um processo de finalização de certificado. Ele sabe todos os setores pelos quais o certificado dele está. Até quando ele está na mesa do reitor, na sala da reitoria, ele sabe, o aluno sabe. Como é que ele sabe? Via plataforma oficial, que a gente pode usar, mas que muitas vezes está na nossa disposição, mas a gente não vai lá, porque a gente não sabe. Então, o intuito desse evento é também para isso, para falar sobre esses protocolos que você pode usar, que nós podemos usar para facilitar as nossas ações dentro do SEAD, dentro da UFP. Aí eu falei, por que a gente vai fazer isso? Para a gente saber quais são as plataformas institucionais que a gente tem, tanto nos setores internos quanto externos. Interno, eu falei sobre o SIGA, sobre o CIPAC. O SIGA funciona externamente também. Por quê? Porque o aluno tem acesso. Se o aluno tem acesso, significa que ele é uma plataforma externa. E aí ele proporciona, dentro do agilidade e fluidez nas demandas apresentadas ao setor de comunicação, tanto da Ascom como do setor de produção de material didático, porque também faz parte da comunicação. Aqui, como o Renan falou, que a comunicação também tem esse setor de produção de material didático, que vem livros, que vem livretos, que vem cartilhas, livros dos professores, tem produção que é para fora, produção acadêmica, né? Então, isso tudo é feito dentro da Ascom, junto com o setor de produção de material didático. É importante a gente saber que a Ascom, para que a gente possa fazer as ações, a gente precisa ser incentivada, a gente não tem como saber o que está acontecendo lá no polo de Campo Maior, o polo de União, a gente não tem como saber se as ações estão acontecendo lá se a gente não for avisada, solicitada, e que isso chegue até a gente. A gente, às vezes, liga ou manda uma mensagem, o que está acontecendo, manda foto, mas nem sempre isso volta.
e volta, às vezes, de maneira incipiente, mas isso poderia ser mais rápido, como? Se eles conseguissem mandar para a gente as informações que normalmente, como o Ricardo falou, sobre o que é, o que aconteceu, onde aconteceu, qual é o intuito, o que realmente tem de diferente ali. Por exemplo, nós fomos agora, mês passado, nós tivemos acompanhando, né, uma aula de campo que aconteceu lá em São Raimundo Nonato, né? E aí a gente foi para o quê? Para o lançamento do Instituto Olho d'Água. E aí os alunos do curso de turismo foram em loco, conheceram todo o parque, participaram de várias ações que aconteceram ali, e isso mudou, né, para os alunos a forma como eles entendem aquela área, aquele local, o lançamento de um novo local de estudo, que é o caso do Instituto Olho d'Água. Então, é importante a gente saber dessas ações, mas a gente só sabe se tocarem para a gente, se avisarem para a gente, se nos informarem. A comunicação ela é muito boa para a gente estar aqui para servir, né, para levar conhecimento, como eu falo, o Ricardo falou, a gente transforma conhecimento em informação, porque a gente faz parte de uma universidade que produz conhecimento. E nós tentamos transformar isso em informação interessante para as pessoas, como a Dani falou. A gente tem que buscar informação que seja interessante e relevante para outras pessoas. E eles acontecem dentro da sala de aula e muitas vezes não são levados para fora, porque não tem essa informação que não chega para a gente. Mas ela tem que chegar nos canais certos. Não pode chegar de maneira, numa conversa, num bate-papo, ela tem que chegar através de quê? Dos e-mails, ela tem que chegar através dos e-mails das coordenações, dos e-mails do próprio SEAD, né? E aí a gente tem o CIPAC, né, que eu já falei, que é o interno. O site do SEAD é para onde a gente sempre está levando as pessoas. Então, dentro das nossas ferramentas, nas nossas redes sociais, como o Instagram, Facebook, YouTube, mas principalmente o Instagram, que é uma ferramenta que o SEAD usa muito, nós levamos o nosso aluno a entrar no site, porque a maioria das informações está no site. É lá que ele pode se formar melhor, é lá ele tem o endereço da coordenação que precisa estar contato, é lá que ele tem o endereço do polo que ele precisa, da coordenadora do polo dele, às vezes um contato telefônico, ele tem lá no site, ele tem todas as informações. Nós temos 17 cursos de graduação, nós temos agora 9 cursos de especialização, 2 cursos de técnicos, né, de tecnologia superior, né, tecnólogos aqui, e o que acontece? Todas as informações estão lá, todos os endereços de e-mails, contatos, informações estão lá. Então, o nosso aluno chega, porque é mais prático, na rede social. Como é que começa a minha aula? Que dia vai começar a aula no polo? Que hora que eu vejo? A minha matrícula não foi feita. Nós, da comunicação, a gente, apesar de estar ali, nós não temos todas as respostas. A gente procura ter o máximo possível. E procura, como eu digo, eu não posso não saber a informação, mas eu conheço alguém que sabe. Ou posso procurar alguém que saiba. Aí eu vou atrás de alguém da coordenação para responder e tal. Mas isso não pode, isso leva tempo. E às vezes esse tempo atrapalha no sentido de que eu poderia estar fazendo uma outra coisa, mas eu estou procurando uma informação para o aluno. Então, o que a gente busca fazer? Levar o aluno para o site. Então, a informação vá para o site que lá tem o endereço. Coloco o endereço do site e peço para ele ir lá. Entre em contato com a coordenação. Todos os e-mails chegam também dessa forma. Como é que eu faço minha matrícula? Como eu consigo isso? Como consigo aquilo? A gente envia e reencaminha para as coordenações. As coordenações devem fazer o quê? Responder esse aluno. Por quê? Porque o aluno, quando ele vem para a gente, ele está no desespero. Ele está querendo resolução. Ele não quer mais uma informação dizer, ai, procure não sei quem. Essa informação eu dou. Mas não seria correta. A correta é eu já dar a resposta para ele, pronto. Eu já dizer para ele que ele gosta da coisa já mastigada. Mas nem sempre é possível. Se eu passo para a coordenação e a coordenação procure no site, eu poderia ter dito isso. Mas se eu passo para a coordenação, é para a coordenação dar uma resposta mais direta. Porque imagina-se que ela sabe mais do que a gente da comunicação. Mas o aluno não sabe. E a gente tem que entender que nós trabalhamos para o aluno. O aluno
é o nosso principal, né, a pessoa para quem a gente está ali trabalhando. Nós somos funcionários da educação, nós trabalhamos para a educação. Somos professores, somos instrutores, tutores, a gente trabalha com a educação. E também temos que entender que o aluno, ele busca isso dentro das redes sociais, porque é mais prático. Então, o aluno vem através do Facebook, vem através do Instagram, do YouTube e do WhatsApp. Às vezes eu pergunto, será que meu WhatsApp está em algum outdoor? E alguém viu e manda mensagem? Porque assim, chega do nada. Oi, professora, a senhora que fala assim... Não sei como é que chega, mas chega. Eu acho que não é só o meu, de um monte de vocês que trabalham nas coordenações tem isso. Aí a gente faz o melhor que a gente pode. Se pode passar o telefone de alguém, a gente passa, mas nem sempre é possível. Se a gente pode passar da coordenação, a gente passa. Mas o que a gente bota de prioridade? Levar para o site. Levar para a plataforma onde ele tem informação. Então, é isso que a gente faz. As nossas, no caso lá, o CIPAC, né, que o aluno tem acesso, todo mundo tem acesso, né? Todo mundo que faz parte da Universidade Federal tem acesso à matrícula e pode acessar. Nós temos o SEAD, que é o nosso site, que ele tem como informações, a gente tem notícias, que são os acontecimentos do centro, as ações que o centro faz, por exemplo, a gente teve Setembro Amarelo, Novembro Azul, a gente tem ações, a gente está começando a ter uma sequência de ações sazonais também, nós temos campanhas que a gente realiza, e levar todas as informações para o site, porque aqui é onde está a coisa institucional. Porque quando o aluno chega aqui, ele vai chegar nos locais através de um e-mail. E o que é a diferença de chegar através de um e-mail? O e-mail ele pode ser usado como documento, ele fica institucionalizado, você está resguardado, você tem como responder com mais calma. Não dá para responder um aluno de maneira mais ampla numa rede social. Não dá. Então, a gente pede para que ele vá através do e-mail, porque ajuda até a resposta para você dar melhor para ele, encaminha para o setor correto. A nossa rede social mais conhecida é a que a gente está trabalhando com mais frequência, e é o Instagram. A gente está com 11,6 mil seguidores, que é um número razoável para o nosso centro. Nós temos dos nossos cursos, 17 cursos têm Instagram, dos nossos cursos, e nós temos estratégias para usar as redes sociais. Uma das estratégias que eu falei é levar todo mundo para o site. Isso não sou só eu que deveria fazer, mas também as coordenações podem fazer isso. Mas as coordenações também podem incentivar o aluno dela a seguir a página da rede social dela, porque o aluno está com o telefone dele na mão o tempo todo. Né? Aí, não, mas o aluno não deve usar. O aluno está com o telefone o tempo todo. Se a minha coordenação está na minha informação, está ali na minha mão, eu vou lá ver. Não é dizer, mas eu não posso, não é no site. O site é o institucional, mas a rede social é o que ele tem mais perto. Então, vai ter a aula, vai ser a aula inaugural. Vamos botar que vai ter a aula inaugural hoje. Meu polo, não sei se vai ter, eu não sei se a coordenação falou e eu não sei se vai ter ou não vai ter. Entre em contato com a coordenação, vai mandar um e-mail. Mas por que a coordenação não se antecipa e diz, olha, hoje vai começar a aula do curso tal? Pode fazer isso? Pode fazer isso. E, além disso, nós da coordenação da Ascom, nós costumamos marcar todas as páginas dos Instagrams de todas as coordenações. Para quê? Para que facilite a vida deles. Por quê? Nós produzimos normalmente artes, como a gente já falou, Ricardo inclusive disse, nós temos dentro da nossa equipe designers, pessoas que criam arte, que não é o caso dos colaboradores, não é o caso dos coordenadores, não é o caso dos professores. E eles não estão ali para isso também, não é o papel deles. Eles não fazem parte da comunicação. Mas ele não teria problema nenhum de repostar uma comunicação que ele foi marcado. Porque ajuda a ele a diminuir um pouco
daqueles e-mails que chegam com perguntas óbvias. Que dia vai começar a minha aula? Está lá no calendário, dia 27. Tá bom? Está lá no calendário. O aluno tem acesso ao calendário? Tem. Está no site? Está. Mas o aluno não vai lá no calendário. Então, a gente facilita a vida dele. Porque, às vezes, o aluno está começando, como agora a gente tem 10 cursos começando, onde os alunos estão assim, eles não chegam, eles estão chegando agora, eles não sabem como a coisa funciona. Então, quem tem que informar somos nós. Qual é a estratégia? Vamos repostar. Qual é a estratégia? Vamos fazer post. Vamos criar. Ah, mas eu não posso criar um post. Tá bom, então reposta, gente. Pede que a gente manda para você. Eu costumo fazer isso sempre. Por exemplo, o nosso Instagram parece com 11,6 ali, nós temos uma visualização acima da média. Os nossos stories, ele está batendo 21%, o que é uma coisa absurda, porque a média de 1 para 5. De 1 a 5 é a média, 5 é muita gente. Normalmente, 10% do que te segue não te curte, não te comenta, não vê tuas coisas. Nós temos 21% das pessoas. Nesses 21%, boa parte nem são seguidores nossos. A gente atinge 15 mil pessoas no nosso site, sendo que a gente tem 11,6 seguidores. Então, os nossos stories, em média, é de 1.500 a 2.000. Stories. A gente costuma fazer mais. Por quê? Porque o Instagram é uma ferramenta que tem a função de levar a informação com rapidez, certo? Nós trabalhamos com o Instagram institucional. Ele é o Instagram, é uma rede social, mas ele está falando de uma instituição. Nós estamos falando da instituição que chama SEAD, que ela está dentro de onde? Da Universidade Federal. Então, nós seguimos uma regra. Nós temos a Universidade Federal, o SEAD, e a gente fala nele. Eu posso postar tudo que eu quero? Não. Na minha rede social particular, sim. No SEAD, não. Eu tenho que acompanhar o que diz a UFP, né? Porque tudo que ela diz é o que eu tenho que falar junto. Eu não posso divergir da minha, né? É como se a gente tivesse o pai e eu sou o filho. Eu não posso divergir dele. Por mais que eu não goste, eu tenho que seguir uma linha. Aí a gente está falando de voz. Não quer dizer que a gente compactue. Ah, não, mas você não tem opinião própria. Eu sou uma pessoa. Ali é uma instituição. A gente tem que seguir regras. A gente tem que seguir algumas estratégias que é respeitar, não responder a todo mundo, não responder a falas que são, às vezes, as pessoas ligam só reclamando, mandam mensagem só de reclamação. Ah, eu tentei entrar em contato, não consegui. Isso é comum, todo mundo acontece. Mas eu, na medida do possível, eu tento responder todo mundo. Eu tento, não consigo. Não consigo. Não tem como a gente conseguir, porque toda hora chega mensagem. E, às vezes, você, com uma mensagem, gera outra mensagem. E, por isso, as respostas que eu dou é o que está gerando essa entrega grande que o Instagram está dando para a gente. Por quê? Quando você responde alguém, é como no pessoal mesmo, no offline. Quando a pessoa te dá atenção, você percebe que ela te deu atenção, você vai querer acompanhar aquela pessoa. Você vai querer conversar mais com aquela pessoa. E é isso que acontece com a gente. Porque a gente dá atenção, a gente dá a resposta. O direct é uma das partes do Instagram que mais fortalece a entrega. E a gente tem direct todo dia de dezenas de pessoas. E a gente responde todo mundo. Tem uma experiência bem interessante. O curso de História fez um edital. E pediu para que a gente fizesse a arte do edital, e a gente fez. Postamos, eles repostaram, e aí o que acontecia? Estava parado há um tempo. E com um post, ele ganhou quase 500 seguidores. E as respostas do post, que foi para o feed, foi para os stories, todas as perguntas estavam respondidas. Todas as perguntas que foram feitas foram respondidas por alguém da coordenação.
Eram perguntas difíceis? Não, todo mundo saberia dizer. Quem é da coordenação saberia. Que hora que eu faço isso? Como é que eu me inscrevo? Qual é o link? Coisas que a pessoa da coordenação sabe responder. Mas isso também demanda tempo. Mas também, se você tirar 20 minutinhos para fazer isso, pronto, já está resolvido o seu problema, porque no outro dia vai ter mais, no outro dia vai ter mais, mas mesmo assim você respondeu. E isso gera interesse, engajamento, entrega, conexão, interesse e conversa. Quando a gente está falando sobre essas redes sociais, né, a gente pensa que é balela, mas não é. Então, a gente tem essas ferramentas. Quando o lançamento do edital, eu sempre procuro antes. O vestibular, antes eu já digo, vai ter. As pessoas, quando vai ter? Então, a gente meio que joga isso que depois dá informação, porque mais pessoas vão ver. Outra coisa, final de semana, a universidade funciona? Depende. Tem cursos que funcionam no sábado, mas o SEAD não funciona no sábado nem no domingo. Não a comunicação. Mas, mesmo assim, os alunos enviam mensagem no sábado e no domingo. E aí, qual que é o que a gente faz? A gente procura não produzir conteúdo com muita frequência, nem com muita quantidade, no sábado e no domingo. Por quê? Porque se eu começar a postar, a pessoa vai saber que tem alguém online. Se tem alguém online, eu vou começar a mandar mensagem. E aí eu vou começar a reclamar. Então, diminui a produção. E também o número de pessoas vão ver menos. Mas se eu tenho interesse que na segunda-feira as pessoas vejam o meu post, que é importante, como hoje é da matrícula, como hoje tinha um seminário, o que eu fiz? Desde ontem, desde sábado, eu venho dizendo, olha, vai acontecer isso na segunda, olha, na segunda. Né? Então, e outra, você não precisa fazer isso imediatamente. Hoje em dia, todas as partes do Instagram, você pode fazer o agendamento. Agenda para sair 8 horas, para sair 9 horas, para sair 10 horas, você agenda. Coloca um lead lá e posta. Posso colocar tudo? Não, nem todo mundo que posta a gente, que marca a gente, eu boto. Mas a gente mostra o cafezinho, a gente mostra os nossos eventos, a gente mostra que por trás da universidade, por trás do SEAD, quem está lá são pessoas. E isso é que é importante, porque as pessoas querem ver pessoas humanas, pessoas reais, pessoas como nós, que estão ali trabalhando, fazendo a comunicação para a gente. Então, algumas das estratégias que a gente usa. A criação de artes, materiais gráficos para cursos, essa é uma das coisas que nós, da comunicação, fazemos. Mas não fazemos todos. Por que não fazemos todos? Porque tem muitos editais e a gente não faz para todos os editais. Mas, se for de interesse da coordenação, ela pode solicitar para que a gente faça. Desde que tenha aquela coisa, como a gente estava falando, de tempo, porque a gente não tem muitos profissionais, a gente precisa de tempo para produzir as coisas. Não dá para fazer de qualquer jeito, e a gente quer fazer da melhor maneira possível, então a gente precisa de informações, quanto tempo, quando que vai sair, quem é o responsável, quais são as cores que você vai precisar, para onde você vai postar, quanto tempo você vai que isso vai ficar no ar, se você quer que a gente poste ou não, se você vai postar no seu. Isso tudo é importante como informação para a gente. Publicação de editais. Nós publicamos editais diariamente, monte de editais. Resultados, chamadas, homologação e portarias também. Né? Isso acontece diariamente, as notícias nem tanto. Nós temos a nossa página, na parte superior, nós temos o banner com as informações mais relevantes. E temos as informações do que está acontecendo das notícias, como esse seminário, como as aulas iniciando, como o calendário do mês de março, do mês de fevereiro, todo mês a gente está lá dizendo, e clicando lá no calendário, você vai direto para o calendário geral, que aí você tem as informações do ano, né? Não só do mês, mas do ano. A cobertura e transmissão de eventos, que também a comunicação faz, mas isso precisa o quê? A gente precisa de profissionais para fazer. Isso aqui demanda uma série de pessoas para fazer que isso aqui funcione. Não uma pessoa só, mas um grupo de pessoas. Pessoas para ficar no computador, para transmissão, para gravar, para tirar foto, para fazer a matéria depois. Pessoas que fizeram a arte do evento. Né? Então, tudo isso leva tempo. Divulgações e ações e campanhas, entre outros. Também nós fazemos isso.
que é divulgações de ações. Como no caso, a gente tem o Setembro Amarelo, nós tivemos o Novembro Azul, né? E aí campanhas como essa de doação de alimentos, e às vezes essas campanhas a gente faz eventos efetivos mesmo dentro do SEAD, traz psicólogo, traz fisioterapeuta, traz profissionais que possam falar sobre determinado tema. Por quê? Porque a gente acha importante também trazer para o nosso colaborador informações sobre determinadas situações que às vezes as pessoas estão vivendo e a gente nem sabe. Como o Setembro Amarelo, a gente fala sobre suicídio, que é um assunto muito delicado, mas que é super importante a gente estar tratando. E quando a gente trabalha num nível muito... E quando a gente tem uma pausa de um momento de troca, de conversa, de dança, de ouvir alguém ou de alguém nos ouvir, é muito importante. E isso vem sendo praticado dentro do SEAD. A gente está fazendo isso com frequência e isso está trazendo bastante integração entre toda a equipe, que eu acho que está cada vez mais unida, está cada vez mais próxima, e isso está sendo importante. Eu acredito que sim. Aí, tratando especificamente das solicitações de demanda de artes, elas devem ver através do canal, que no caso, por e-mail, então dizer, eu quero uma arte, mandar pelo WhatsApp, socorro, vai fazer... Eu vou sempre dizer sim, que eu sou a pessoa do sim, sim, sempre sim. Mas, às vezes, o sim fica para depois. O sim fica, eu tenho que conversar mais para saber mais informações. Às vezes eu chamo a pessoa, às vezes eu vou lá falar com a pessoa para saber mais coisas, porque não dá para chegar para o rapaz e dizer assim, faz uma arte disso aqui. E sim, aí eu vou dizer, ele vai fazer como? É sobre o quê? Quais são os elementos? E aí a gente precisa de uma conversa. É o que acontece com os coordenadores de curso, que quando a gente precisa fazer as artes para colocar na plataforma, que todas as artes são feitas por nós conversamos, sentamos, quais são os elementos, quais são as cores, o que você gostaria de priorizar, para onde é o curso, qual é a plataforma, como é que o curso vai funcionar, quem ele vai atender. Então, tudo isso é conversado. Então, a gente precisa ter essas informações. É feito através da Ascom, né? Do site da Ascom, e aí com pelo menos 15 dias. Mas todo tempo, 15 dias, socorro. Não, amor, não é não. Porque assim, a arte vem, a gente produz, aí manda para você. Não, eu não queria botar tal coisa. Dá para tirar isso, a data? Dá para trocar a data do lado? Dá para botar um H com no seu... Dá para tirar... Dá. Com tempo a gente faz, mas sem tempo não dá. E ele não faz assim. Ele faz lá na maquininha dele, usando uma plataforma, e demora, e junta informações. Ele não vai copiar, nem aquela coisa, pegar o YouTube e sair copiando, não. Ele vai criar. As nossas artes são criadas, então a gente precisa de tempo. Esse é o ideal. Mas se eu tenho uns 10 dias, não posso pedir para socorro. Não é assim, né? A gente não trabalha na rigidez, a gente trabalha com o que a gente gostaria e aquilo que é possível, né? Então, detalhando qual o tipo de material que você precisa. Então, você precisa de cores? Quais são as cores que você vai precisar? Quais cores são obrigatórias ou não posso usar na sua arte? Tá bom? Você me diz. As datas. A data é o dia 27 de fevereiro, às 8 horas da manhã, até no... As peças, o que você vai precisar? Eu vou precisar para o feed, eu vou precisar para a minha página do site, eu vou precisar para o YouTube, eu vou precisar para um banner, eu vou precisar para uma revista, eu preciso saber para onde, porque isso é importante para o designer, ele precisa saber o tamanho da peça que ele vai criar, porque não é dizer assim, mas eu chego lá e eu estico. Não pode. Amanhã vocês vão entender o quanto que é importante a gente saber o tamanho de uma peça. O que você está fazendo, ele está fazendo lá, cada mexidinha, tirada de uma letra,